senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o público aqui presente, as estações de rádio, jornal, todos que nos assistam. Hoje eu trago um assunto que, graças à formação da CIST aqui na nossa cidade, que é a Comissão Intersetorial de Saúde e Segurança no Trabalho, ela foi criada em 2014 por persistência da classe trabalhadora. A CIST, ela é uma comissão tripartite. Então, em 10 de outubro, é o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. O município de Brusque é um dos poucos no Brasil que tem levado isso para as escolas. O ano passado nós tivemos em 8 escolas e esse ano a gente já teve em mais 4 escolas aqui do município, levando ao pessoal do ensino médio esses alunos que estão entrando no mercado de trabalho, um pouco do que é segurança, higiene e medicina do trabalho. A conscientização, já antes de chegar no local de trabalho, ela é muito importante. Nós sabemos muito bem o que pode causar um acidente de trabalho. Ele não só causa um grande transtorno à família, mas a toda a sociedade. Com certeza, todo acidente de trabalho que a gente puder evitar, estamos colaborando para uma sociedade mais justa, fraterna. Então, nesses dias que a gente teve nas escolas, a gente passa um pouquinho do que acontece no dia a dia no ambiente de trabalho. A gente sabe hoje que as empresas elas já estão mais conscientes com relação ao acidente de trabalho. Muitas delas colaboram, têm o equipamento de proteção, mas a gente sabe que tem muitas ainda, que a gente tem que trabalhar muito para que essas empresas realmente apliquem aquilo que for determinado por lei. Infelizmente, no Brasil, nós temos leis de mais e cumprimento de menos. Eu sempre digo isso. Então, dá uma passadinha. Então, o que é a CIST? Eu já falei, O Comusa, que se a gente é a Comissão Municipal de Saúde, que também é tripartite. Então, a CIST, na verdade, ele é um braço do Comusa. O que é a segurança no trabalho? Então, a gente passou... Só dá uma segurada ali, um pouquinho antes. Aqui é. O que é a segurança no trabalho? A gente passou para para esses adolescentes, o que é segurança no trabalho? Claro que nós não vamos poder fazer essa definição aqui, que eu só tenho 10 minutos. Mas segurança no trabalho é tudo aquilo que a gente pode usar de equipamento e eliminar os riscos nos ambientes de trabalho. Então aí a gente falou o que é ruído, o que é umidade, vibração, temperaturas extremas, radiação não ionizante, que vem da solda, radiação ionizante, que é o raio-x, muito usado nos hospitais. E ainda os riscos químicos, que são a poeira, gases, fumos. Não é o fumo que a gente fuma, mas é o expelido também do aparelho de solda. E também na indústria da borracha. Tem muito produtos e são agentes químicos encontrados na borracha. Névoas, por exemplo, um exemplo de névoa é um centro de usinagem, onde usa óleo solúvel e aquela névoa que sobra provoca doença nos trabalhadores. Neblinas e produtos químicos em geral. E os riscos biológicos, a gente também passou lá para eles, que são os vírus, bactérias e bacilos, fungos, protozoários. E os riscos ergonômicos, esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso. Isso tem regras, tem maneiras, e também tem peso máximo para ser transportado.
postura inadequada, então a gente passa um pouquinho de como a gente deve realmente pegar um peso, jornada prolongada de trabalho, né? Iluminação insuficiente, muita gente pensa que não, mas estudos comprovam que a iluminação insuficiente provoca estresse, e a gente sabe muito bem onde acaba o estresse, né? E controle rígido de produtividade. Essa é uma coisa que a gente tem batido muito, né? Principalmente agora em época de crise. As empresas, quando começam a produzir, exigem que os trabalhadores lá dentro da fábrica produzam acima do seu limite de capacidade. Então isso também provoca diversos tipos de doenças. Com certeza, o risco ainda que... Opa, pode passar. E aí, acidente de trabalho, arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, isso ainda hoje em dia é encontrado muito, principalmente em prensas e guilhotina, apesar de ter uma NR, a NR12, que padroniza como se proteger essas máquinas, muitas empresas ainda hoje elas usam esses equipamentos sem proteção, que com certeza pode mutilar o trabalhador com a perda de um dedo ou até às vezes da mão inteira, dependendo do tipo e da gravidade do acidente. Ferramentas inadequadas, armazenamento inadequado, né? Situações de risco, por exemplo, várias latas de thinner e um cara esmerilhando no lado, isso pode provocar uma explosão. E aí a eliminação do risco, né? Como se elimina? Primeiro seria bom se a gente não tivesse o agente nocivo ou insalubre dentro da fábrica. Mas nem sempre é possível neutralizar esse agente. A gente tem que conviver com ele. Então, ali está, já falei, né? Até da neutralização do agente nocivo, com o uso do EPC, que é o equipamento de proteção coletiva. Esse é um exemplo, por exemplo, uma prensa, que pode ser enclausurada, né? A prensa é um equipamento na indústria que gera muito ruído, então ela pode ser enclausurada, não é só na indústria metalúrgica, mas na indústria têxtil, existem várias máquinas e equipamentos que têm, com certeza, muito ruído. E o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Também a atenuação desses agentes, que pode ser através de EPC e de EPI. E aí o incidente de trabalho, o acidente típico, né? Acidente de trajeto, hoje é considerado acidente de trabalho, então a gente também tem que tomar cuidado quando sai e quando volta para casa, né? Doença do trabalho, qual é a diferença entre doença profissional e doença do trabalho? A gente também passa para esses jovens, né? Qual é a diferença dos dois? E alguns tipos de EPI, capacete, óculos de proteção, protetor auricular, avental, cinto de segurança. Então a gente também, em cada um desses equipamentos, a gente dá um toque e diz para que ele serve, né? Então é importante também ter o conhecimento e saber usar os equipamentos de proteção, com certeza. E aí é uma gambiarra, né? Como o jeitinho brasileiro, um soldador soldando com óculos de grau e colocou um jornal. A gente sabe onde é que vai acabar isso. E outra situação também que eu queria passar para vocês é sobre o benzeno. É um composto da gasolina. Então a gente também fez, desde o dia 5 de outubro até essa semana, nos postos de gasolina, né? Entregando esse panfleto, que é uma conscientização, e dizendo o seguinte: o panfleto fala, complete o tanque até o automático. Então, espero ter colaborado um pouquinho, a gente distribuiu aqui, e nos postos de gasolina, e peço para as pessoas que quando forem abastecer o seu tanque de combustível, até o automático.
a gente está preservando o meio ambiente e também a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado.